Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos em mãos uns trechos bem fascinantes de um livro, o The Jewish 100. A proposta dele é classificar os judeus mais influentes da história. Uma tarefa, assim, bem audaciosa, não acha? Sem dúvida. Classificar a influência histórica é sempre uma coisa complexa, né? Cheia de nuances. Mas esses trechos que a gente vai analisar dão uma janela interessante para como o autor pensa, como ele avalia o impacto de certas figuras. Exato. E a nossa missão aqui é justamente mergulhar nesses fragmentos, sabe? E extrair as ideias, as narrativas que mais chamam a atenção sobre personalidades que, bom, segundo essa obra, moldaram o mundo de maneiras profundas. A gente não vai cobrir os 100, claro. Não, nem daria. Mas focamos em 4 nomes que com certeza todo mundo conhece: Moisés, Albert Einstein, Sigmund Freud e Karl Marx. Isso mesmo. O material que a gente tem tenta ir além de só listar nomes, né? Busca avaliar o alcance, a natureza dessa influência em áreas diferentes, religião, ciência, pensamento social, política. Vamos analisar como essas trajetórias são mostradas, começando por uma figura cuja história, segundo o texto, é fundadora. Então vamos lá. A fonte apresenta Moisés de um jeito quase épico, com muitas facetas. Ele foi príncipe egípcio por criação, mas israelita de nascimento. Depois assassino fugitivo, pária, pastor. Uau! E finalmente o libertador de escravos, legislador divino, juiz, conquistador, profeta. Uma vida que parece, sei lá, roteiro de cinema. De fato, o livro dá muita ênfase a essa dualidade na criação dele, criado pela irmã do faraó, mas secretamente amamentado e influenciado pela mãe biológica israelita. Certo. E a perspectiva que o livro traz é que essa combinação única, a educação da realeza egípcia junto com a consciência das origens escravizadas, foi crucial. Deu a ele a visão e a coragem, né, para liderar a revolta dos hebreus. E que revolta! O texto destaca o êxodo como algo, assim, singular na antiguidade. A única rebelião de escravos bem-sucedida registrada nesse período. Esse é um ponto forte do argumento do livro sobre a importância de Moisés. Transforma um povo nômade numa força coesa, com um propósito que, bom, segundo o autor, mudaria a história. Exatamente. E o legado duradouro, como a fonte descreve, não está só na libertação física, mas principalmente nas leis recebidas lá no Monte Sinai. As leis. Sim, o texto as apresenta como mais do que regras religiosas, sabe? São vistas como um sistema ético e moral fundamental para a coexistência humana, seja no deserto ou em sociedades mais complexas. Tem uma ênfase em como Moisés introduziu uma preocupação com os oprimidos, um idealismo, uma esperança na vida humana. Interessante essa visão. E a narrativa do livro também entra naqueles elementos mais, digamos, sobrenaturais? Tipo as pragas, a travessia do Mar Vermelho. Sim, ele aborda isso. Reconhece que hoje podem ser vistos como mito, milagre, né? Mas argumenta que pode ter tido uma base histórica plausível para os eventos. Menciona, por exemplo, a prática egípcia de controle populacional afogando bebês hebreus no Nilo. Pesado isso. E sugere que o Mar Vermelho talvez fosse uma tradução errada de Mar de Juncos, uma área de pântano, onde os carros de guerra egípcios poderiam ter atolado. É uma tentativa de conciliar, né, a narrativa bíblica com possíveis explicações históricas, o que é interessante. Mas o ponto central para o livro é mesmo a amplitude da influência de Moisés. Ele não é só central para o judaísmo. Não, ele é reverenciado também por cristãos e muçulmanos. Exato. A fonte coloca ele como a segunda figura mais importante depois de Abraão dessas tradições monoteístas. E essa ideia da influência vai longe, né? Até na estrutura de outras narrativas religiosas. O texto aponta os paralelos que o Novo Testamento faria entre a vida de Jesus e a de Moisés. Sim, a fonte menciona isso explicitamente. A ameaça aos recém-nascidos por um governante tirano, Faraó e Herodes, a fuga para o exílio e o retorno para liderar, libertar o povo. O argumento é que a figura de Moisés serviu como um arquétipo poderoso, sabe?
A mensagem central que atribuem a ele, de viver em comunidades sob leis éticas, morais, divinas, falando direto com Deus, isso é visto como a base da sua imensa influência. Por tudo isso, o livro não hesita. Classifica ele como o judeu mais influente da história. É um legado e tanto, sem dúvida. Agora, vamos dar um salto de milênios. Chegamos numa figura que revolucionou nossa compreensão do universo físico. Albert Einstein. Ah, Einstein. O texto liga ele direto a 3 eventos marcantes do século XX. O horror do nazismo, que o forçou ao exílio, o sionismo e a criação de Israel, que ele apoiou, e o desenvolvimento das armas nucleares, uma consequência indireta e trágica das descobertas dele. Pois é. A fonte descreve a vida dele, o século XX, como um período de tormento e exaltação. Uma boa descrição. Sim, apropriada para uma era de avanços científicos incríveis e catástrofes humanas gigantescas. E é fascinante como o livro humaniza o Einstein, ao falar das dificuldades acadêmicas dele no início. Ele foi reprovado na primeira tentativa de entrar no Instituto Politécnico de Zurique. Sério? Não sabia disso? Sim. O diretor reconheceu a genialidade dele em matemática e física, mas apontou fraquezas em outras áreas. Isso levou ele a trabalhar como escriturário num escritório de patentes em Berna. Um emprego, aparentemente modesto. Mas foi justamente nesse período, em 1905, o tal Ano Miraculoso. O Annus Mirabilis, sim. Que ele publicou trabalhos que mudaram a ciência para sempre. A fonte destaca 2 em particular. Um sobre o efeito fotoelétrico E explicava como a luz pode liberar elétrons de um material. Esse trabalho, que depois deu a ele o Prêmio Nobel, formou a base teórica para tecnologias como a televisão, segundo a interpretação do livro. E, claro, a teoria da relatividade especial. A relatividade especial. O livro tenta explicar de um jeito acessível, né? A ideia de que as leis da física são as mesmas para todos os observadores que não estão acelerando. Exato. E que a velocidade da luz no vácuo é constante, não importa a velocidade do observador. Isso leva àquela conclusão radical de que espaço e tempo não são absolutos, mas relativos, interligados no que a gente chama de espaço-tempo. E claro, a equação mais famosa do mundo, E igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Uma fórmula que revela a quantidade imensa de energia contida na matéria, né? O princípio por trás da energia nuclear. Mas a fonte também ressalta o lado humano e político de Einstein. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele se destacou como um pacifista convicto na Alemanha, que estava, imersa em fervor nacionalista. Uma posição corajosa para a época. Com certeza. E foi nesse contexto de guerra, em 1916, que ele apresentou a teoria da relatividade geral. Como o livro descreve essa teoria? Olha, descreve como uma generalização da teoria especial, aplicando a todos os tipos de movimento, inclusive acelerado, e fundamentalmente descrevendo a gravidade não como uma força à distância, como Newton propôs, Certo. mas como uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Quanto maior a massa, maior a curvatura. Uma ideia bem revolucionária. E a confirmação veio de forma espetacular, né? O livro menciona o eclipse solar de 1919. Exatamente. Observações durante o eclipse mostraram que a luz de estrelas distantes se curvava ao passar perto do Sol, direitinho como a teoria de Einstein previa. Esse evento catapultou ele para a fama mundial, transformou ele numa celebridade científica como nunca se tinha visto antes. O livro faz questão de notar que Einstein não participou diretamente da pesquisa que levou à bomba atômica, né? Como Bohr, Fermi e outros fizeram. Sim. O livro diz que o trabalho deles, na visão da fonte, apenas comprovou o ponto deles sobre a relação entre massa e energia, não que ele estivesse envolvido na aplicação bélica. Entendi. E tem uma comparação interessante que o texto faz. Coloca a relatividade especial em paralelo estético com outras revoluções artísticas e culturais da época, tipo o cubismo de Picasso, a escrita de fluxo de consciência do James Joyce, a música atonal do Schoenberg. Interessante essa conexão. A ideia é que todas essas inovações, de alguma forma, refletiam uma mudança fundamental na percepção humana do mundo, do tempo, do espaço, da subjetividade, ali no início do século XX. Faz sentido.
Depois, com a ascensão do nazismo, ele migrou para os Estados Unidos, virou cidadão americano, trabalhou no Instituto de Estudos Avançados em Princeton. A fonte menciona que, até o fim da vida, ele buscou sem parar uma teoria do campo unificado. Uma espécie de santo graal da física teórica, né? Uma única teoria que pudesse descrever todas as forças fundamentais da natureza, unindo a gravidade e o eletromagnetismo. Ele não conseguiu, mas essa busca mostra a ambição intelectual dele, incansável. O livro posiciona ele, acho que de forma justa, como o cientista que essencialmente inaugurou o nosso mundo moderno, esse mundo impulsionado pela ciência. Do macrocosmo do universo de Einstein, a fonte nos leva agora para o microcosmo da mente humana com Sigmund Freud. O argumento central do livro aqui é que Freud mudou radicalmente a forma como a gente pensa sobre nós mesmos, especialmente sobre o inconsciente. Sim, a perspectiva apresentada é que, antes de Freud, fenômenos como a histeria eram frequentemente mal compreendidos, às vezes até atribuídos a possessões demoníacas ou, sei lá, fraquezas morais. Freud, através da psicanálise, ajudou a consolidar a ideia da doença mental como uma condição que pode ser tratada com terapia, uma enfermidade a ser compreendida e potencialmente curada. Embora, como o livro bem aponta, os métodos e a eficácia da psicanálise continuam sendo, objeto de intenso debate até hoje. O texto também pinta um retrato da personalidade de Freud como sendo, bem complexa, até autoritária. Menciona que ele reagia quase como um profeta bíblico quando as ideias dele eram desafiadas. Exato. A fonte descreve como ele rompeu amizades e colaborações importantes com figuras como Wilhelm Fleiss, Carl Jung, Alfred Adler, por causa de discordâncias teóricas. Que coisa. E tem uma comparação curiosa no texto. Diz que ele se cercava de seguidores leais como um rebe assídico, um líder espiritual carismático, esperando que os discípulos absorvessem a sabedoria dele, quase como um novo Talmud. Isso sugere uma figura muito segura das suas ideias, talvez até um pouco dogmática em certos aspectos. E o livro de 1900, A Interpretação dos Sonhos, é apontado como a obra mais influente dele. Realmente o vocabulário que ele introduziu ou popularizou é impressionante, né? Tá na nossa cultura até hoje. Sem dúvida. O livro lista vários termos que viraram parte da linguagem cotidiana. Atos falhos. Os famosos lapsos freudianos. Isso. A noção de sexualidade infantil, que foi super chocante na época. A ideia de uma pulsão sexual ao libido como motor fundamental. A estrutura da psique dividida em id, ego e superego. Claro, de forma bem simplificada, na teoria freudiana que o livro apresenta, o id seria nossos impulsos mais básicos, instintivos, buscando prazer imediato, sabe? O superego seria a nossa consciência moral internalizada, as regras e ideais que a gente absorve da sociedade, dos pais. E o ego seria o mediador, a parte da mente que tenta equilibrar as demandas do id, as restrições do superego e, claro, as limitações da realidade. Entendi. O eu tentando lidar com tudo isso. Exato. E Freud também nos deu conceitos como o complexo de Édipo, inibições, símbolos fálicos, o desejo de morte, que ele chamou de Thanatos, o princípio do prazer contra o princípio da realidade, sublimação, ansiedade. Nossa, a lista é longa mesmo. É impressionante como esses conceitos, mesmo que a gente conteste ou reinterprete hoje, ainda fazem parte do nosso jeito de pensar sobre a psicologia. O livro parece argumentar que, goste ou não de Freud, ele nos forçou a olhar para dentro de um jeito novo. Exatamente. E a fonte traz um episódio final que ilustra a própria complexidade do Freud, o que o texto chama de natureza dual do homem psicológico. Foi quando ele foi forçado a deixar Viena em 1938, depois da anexação da Áustria pela Alemanha nazista, o Anschluss. Sim. Ele teve que assinar uma declaração dizendo que tinha sido bem tratado pela Gestapo, a polícia secreta nazista, para poder sair do país. Uma situação terrível. Terrível. E ele assinou, mas acrescentou uma frase irônica, mordaz. Posso recomendar calorosamente a Gestapo a todos. Que coragem e que ironia, hein? Pois é. Isso tudo enquanto ele sofria de um câncer muito doloroso no maxilar que o levaria à morte no ano seguinte, já no exílio em Londres.
A fonte usa esse episódio para mostrar a resiliência, o humor negro e a complexidade intelectual do Freud, mesmo diante da maior adversidade. Uma figura controversa, sem dúvida, mas com impacto inegável. E isso nos leva à nossa última figura, que também gerou e ainda gera imensa controvérsia, mas na esfera política e econômica. Karl Marx. Ah, Marx. A fonte o descreve como descendente de rabinos pelos dois lados da família. Um detalhe interessante, considerando o que veio depois, né? Sim, muito interessante. E o livro posiciona ele como o filósofo político mais influente da história, tanto judaica quanto mundial. Isso mesmo considerando o colapso de muitos regimes comunistas no fim do século XX. Ele nasceu em Trier, na Alemanha, e a trajetória intelectual dele é marcada pela influência inicial da filosofia de Hegel na universidade. Ele tentou poesia, filosofia acadêmica, mas acabou indo para o jornalismo, certo? Exato. Editou um jornal na Prússia, que era bem crítico ao governo, o que rapidamente deu problema para ele. O livro menciona que ele teve a cidadania prussiana revogada e foi deportado para a França depois de criticar a aliança de Berlim com a Rússia czarista. Esse padrão de conflito com as autoridades marcou a vida dele. E a colaboração com Friedrich Engels é destacada como fundamental. Crucial. Engels não só colaborou intelectualmente, mas também sustentou Marx financeiramente por longos períodos. Juntos, em 1848, ano de revoluções na Europa, publicaram o Manifesto Comunista. Uma obra-chave. Sim, que a fonte chama de obra conjunta mais importante deles. Um panfleto que chamava a união dos trabalhadores e a derrubada da burguesia. O livro descreve a visão de Marx sobre as próprias ideias de uma forma muito forte. Diz que ele as via como historicamente determinadas, quase inevitáveis, como um novo evangelho. Usa até a expressão marxismo como Torá e Talmud, com Marx sendo o único profeta. Essa comparação sugere a intensidade da convicção do Marx, né? E a natureza quase religiosa com que ele acreditava na análise dele da história como uma luta de classes que ia culminar na Revolução Proletária e no comunismo. Para ele, segundo a fonte, era imperativo que as pessoas entendessem essa interpretação e agissem de acordo. Era uma chamada à ação baseada numa teoria que ele via como científica e historicamente comprovada. No entanto, o texto também entra num aspecto muito polêmico e sombrio da biografia de Marx, a relação dele com o judaísmo. A descrição é bem dura. Chama ele de judeu virulentamente autoodiador. A fonte é bem explícita nisso. Afirma que Marx demonstrava uma forte aversão à cultura e à história judaicas, chegando a escrever textos com conteúdo claramente antissemita. Chocante. E o livro aponta a ironia de que esse antissemitismo documentado não impediu que muitos jovens judeus em gerações futuras se sentissem atraídos pelas ideias revolucionárias dele, muitas vezes abandonando a própria herança no processo. É uma contradição complexa que o material destaca bem. E o legado de Marx, como a fonte descreve, é imenso, mas profundamente ambíguo e contestado. Vastíssimo e muito controversal. O marxismo, como corpo de ideias, deu origem a diversas vertentes políticas e regimes ao longo do século XX. Leninismo na Rússia, trotskismo, maoísmo na China, mas a fonte também aponta para consequências não intencionais ou reações adversas. Como o surgimento do fascismo e do nazismo. O livro sugere uma ligação direta. Não direta, mas sugere que, em parte, esses movimentos de extrema-direita surgiram como uma reação ao que eles percebiam como a ameaça da esquerda e do comunismo inspirado por Marx. Parte do complexo jogo de ações e reações políticas do século XX, sabe? E, claro, a fonte menciona a ironia trágica do próprio marxismo no poder. Você diz nos regimes comunistas do século XX. Exatamente. O texto aponta diretamente para o regime de Stalin na União Soviética, responsabilizando o marxismo na aplicação leninista-stalinista pelo massacre de milhões de camponeses, os kulaks, e pela criação do sistema de campos de trabalho forçado, o Gulag. Isso mostra como uma filosofia que visava a libertação
pode ser usada para justificar a opressão em larga escala. É terrível pensar nisso. Apesar de tudo isso, a influência dele persiste. O livro menciona que o túmulo dele em Londres virou quase um santuário. Sim, um local de peregrinação para seguidores e curiosos. A conclusão da fonte é que a obra de Marx, goste-se ou não, concorde-se ou discorde-se radicalmente, se tornou parte integral e para muitos odiosa do patrimônio intelectual da humanidade. A análise dele do capitalismo, da história, da sociedade, continua a ser estudada, debatida e a influenciar o pensamento político-econômico até hoje. Que jornada, hein? Por essas 4 figuras: Moisés, Einstein, Freud e Marx. Exploramos aqui, com base nesses trechos do The Jewish 100, como cada um deles, na sua área e na sua época, provocou o que a fonte considera mudanças sísmicas. Mudanças na forma como a gente entende a lei, o universo, a mente e a organização social. Exato. A análise que o material nos oferece revela legados extremamente complexos, sabe? Multifacetados e duradouros. A influência, do jeito que o livro mede, não é simples nem linear. Ela atravessa milênios, atravessa disciplinas, gerando avanços notáveis, mas também, como a gente viu especialmente com Marx, e até certo ponto com as aplicações das ideias de Freud ou as consequências da ciência de Einstein, desdobramentos imprevistos, controversos e, por vezes, sombrios, que continuam a ecoar e a gerar um debate intenso. E isso nos deixa talvez com uma provocação final para quem está ouvindo a gente. O livro tenta classificar essas figuras pela influência histórica, olhando para trás. Mas como é que a gente pode avaliar a real influência no nosso mundo atual? Um mundo tão saturado de informação, onde ideias se espalham na hora e são constantemente desafiadas, reinterpretadas, até distorcidas. É uma boa pergunta. Pensando em figuras como Freud ou Marx, cujas ideias são tão contestadas hoje ou cujas doutrinas tiveram consequências que talvez eles mesmos não aprovassem, como medir o verdadeiro impacto que eles ainda têm? Fica aí a reflexão. Uma excelente questão para a gente continuar pensando, sem dúvida. Até a nossa próxima análise aprofundada.